E hoje é o quarto ponto do versículo 2, Sofonias 3, versículo 2. O que está escrito na palavra de Deus? Final do versículo. Nem se aproximou de quem? Do seu Deus. Então, quando a pessoa está entrando num estado de morte espiritual, ela não se aproxima de Deus. Quando eu estou entrando nesse estágio de morte espiritual, estou entrando por um caminho que não é bom, um caminho onde vai me levar para a morte espiritual. Falamos, não vai ouvir a Deus, não aceita correção, não confia e não se aproxima do Senhor. Eu tenho 3 motivos para te mostrar por que uma pessoa não se aproxima de Deus. Você quer anotar? Pega uma caneta para você anotar. 3 motivos por que uma pessoa não se aproxima de Deus, no mínimo 3. Você pode anotar agora, se quiser anotar na Bíblia, numa folhinha que você tiver, num rascunho, é bom você ter a sua agenda para anotar as mensagens que você ouve, porque às vezes quando você vai visitar alguém, você tem uma palavra para pregar, o pastor pregou isso, acho que para essa pessoa serve. Você pode replicar a mensagem para aquela pessoa lá. 3 motivos no mínimo por que a pessoa não se aproxima de Deus. Primeiro, porque muitas vezes a pessoa não se aproxima de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes ela tem um pecado que ela pratica e ela gosta daquele pecado e ela não quer parar. Ela sabe que se ela se aproximar de Deus, o que Deus vai exigir dela? Que ela largue aquele pecado, que ela pare com aquilo, que ela mude de vida, que ela deixe de fazer algo que às vezes ela gosta de fazer. Então, o primeiro motivo por que às vezes a pessoa não se aproxima de Deus, porque ela gosta de um pecado. Ela gosta de alguma coisa que ela faz, de alguma coisa que ela pratica. Por exemplo, a pessoa que bebe. Às vezes ela diz, ai pastor, mas é só uma cervejinha, só um vinhozinho, só um champanhezinho. Ai pastor, mas é só um adultério, essa colega, o fulano, o meu colega. A pessoa sabe que se ela se aproximar de Deus, Deus vai dizer, pare com isso. Porque isso não agrada a Deus. E às vezes a pessoa não se aproxima porque ela não quer se tornar uma dizimista. Ela sabe que se ela se aproximar de Deus, ela vai ter que fazer as coisas certas. Você já ouviu alguém falar para você, olha, se batizar, vai ter que fazer tudo certinho, vai ter que parar com as coisas erradas. Quem já ouviu alguém falar isso? Porque a pessoa sabe que se ela se aproximar de Deus, ela tem que mudar de vida. Às vezes a pessoa está na fornicação e ela não quer se aproximar de Deus porque ela sabe que ela vai ter que fazer o quê? Vai ter que parar. Então, quando a pessoa está entrando no caminho de morte espiritual, ela vai se afastando, ela não se aproxima de Deus. Mas por que ela não quer se aproximar? Porque ela sabe que Deus vai cobrar uma mudança. Deus nos deixa entrar na igreja do jeito que estivemos. A porta lá atrás é bem larga aqui da igreja. Tem quase 5 metros de largura, assim, se você for medir ela é bem larga a porta da igreja. Mas a porta do céu é larga ou estreita? Porque para entrar lá a gente tem que abandonar as coisas erradas. Então tem pessoas que não querem se aproximar de Deus porque elas estão nesse caminho de morte espiritual. Porque elas sabem que se elas forem para a igreja, Deus com o tempo vai exigir de você uma mudança. Não tenha medo de mudar. Olhe para mim. Se tem alguma coisa errada na sua vida, não tenha medo de se aproximar de Deus. Pastor, mas eu faço muitas coisas erradas. Não tenha medo de se aproximar de Deus. Sabe por quê? Porque você acha que não vai conseguir mudar. Mas o que eu quero te dizer é que não é você que vai mudar. É Deus que vai mudar você. Se você deixar Deus entrar na sua vida, se você deixar o Espírito Santo trabalhar em você, se você fizer o que diz o versículo, contrário, o versículo está dizendo que não se aproximou. Mas se você se aproximar, você não vai morrer espiritualmente. Eu não quero que você morra, eu quero ver você bem com Deus. Você vai se aproximar de Deus. É o próprio Espírito Santo que trabalha em nós através da palavra que o pastor vai pregando. Tem dias que você vai me odiar pelo que eu vou pregar para você. Porque às vezes eu vou pregar mensagens que vão tocar exatamente na sua ferida. Aqueles dias, às vezes, você vai dizer, eu não quero nem mais enxergar o pastor Luiz na minha frente. Você vai dizer, eu nem quero ver esse pastor, vou para outra igreja. Porque a palavra vai tocar você. Só que a pessoa, o primeiro ponto que eu estou falando ainda, faltam 2. Por que a pessoa não se aproxima? Porque muitas vezes ela não quer abandonar um pecado, uma coisa errada que ela pratica e que ela gosta daquilo. Às vezes ela não quer deixar a fornicação, por isso que ela não ora mais, porque ela sabe que se ela orar, já existiram pessoas que falaram para você, eu não vou me batizar, porque eu sei que se eu me batizar, eu vou ter que fazer tudo certinho. Então a pessoa não quer se batizar. Porque ela não quer uma mudança, ela está no caminho de morte. Pastor, o que eu faço por essa pessoa? Ore por ela, para que ela enxergue a verdade, ela enxergue que ela precisa mudar. Ou ela não quer se tornar um dizimista. Às vezes a pessoa não quer se aproximar, se envolver, porque ela sabe que vai ter que devolver o dízimo para Deus.
E às vezes a pessoa não quer. Ela acha que o que ela ganha é muito, que para Deus, não, isso quer muito para dar para Deus. Irmão, Deus é o dono do ouro e dono do quê? Deus não precisa de nada que você tem. Pastor, então por que eu tenho que devolver o dízimo? Por obediência à palavra de Deus. Que diz que eu tenho que devolver o meu dízimo, é minha oferta. Porque Deus não precisa de nada que nós viemos oferecer para Ele. Deus precisa de alguma coisa que a gente dê para Ele? Não, mas por que eu tenho? É por obediência, irmão. O dízimo, não importa se o seu é grande ou pequeno, é obediência. Eu não vou deixar de entrar no céu por causa de dinheiro. É por desobedecer a palavra de Deus e o mandamento sobre o dízimo. Só que às vezes a pessoa não quer se aproximar porque ela sabe que dela vai ter que se tornar, ela está com medo, pastor, vai faltar. Não, pare com isso. Então algumas pessoas não se aproximam de Deus porque elas não querem deixar o que é errado. Algumas têm esse comportamento, ou ela gosta de beber, gosta de fumar, gosta de dar uma saidinha, gosta, pastor, eu gosto daquilo. Pare, não tenha medo de se aproximar de Deus. É Ele que vai colocar dentro de você o Espírito, a presença dEle. Quando Deus entra, toda essa vontade de fazer as coisas erradas vão indo embora. Às vezes a pessoa diz, eu vou embora da igreja porque eu bebo, pastor. E aí eu sei que é errado beber, então me sinto mal na igreja. Venha no culto. Porque Deus vai entrar em você e todo esse desejo vai sumindo. Vai chegar o dia que você vai dizer, pastor, eu não tenho mais vontade de fumar. Eu me libertei. Puxa, eu não tenho mais vontade de beber, eu me libertei. Deixa Deus transformar você. Quem quer ser transformado? Então nós temos que fazer o contrário do que está escrito aqui. Leia comigo de novo na sua Bíblia. O que está escrito? E nem se aproximou de quem? Então se eu quero que Deus me transforme, eu tenho que me aproximar. Não tenha medo de chegar perto de Deus. Mesmo que tenha algo errado na sua vida. Não tenha medo de se aproximar. Pastor, mas tem um pecado que eu gosto. Então se você sabe que é errado. Eu estou pregando aqui, você ouviu o pastor pregar, ouviu alguém falar para você que é errado. Chega diante de Deus, seja sincero com Deus. Senhor, eu gosto de tal coisa, mas eu sei que diante da palavra do Senhor é errado isso. Eu peço que o Senhor me ajude, faça com que eu pare de gostar disso, porque te desagrada, Deus. E eu não quero desagradar, eu quero o contrário, ser o filho que o Senhor ama. Eu não quero, seja sincero com Deus. Segundo motivo pelo qual uma pessoa não se aproxima de Deus, anote aí. O primeiro é porque às vezes ela tem um pecado que ela não quer abandonar, que ela gosta de praticar, e por isso ela não se aproxima de Deus, porque ela sabe que Deus vai cobrar dela uma mudança. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então Deus vai cobrar uma mudança de nós se nos aproximarmos. Pastor, qual é o segundo motivo? Eu já vou te mostrar os versículos, tá? Pelo qual uma pessoa não se aproxima de Deus. Sabe qual é o segundo motivo? Porque a pessoa tem medo da vontade de Deus. E muitas vezes ela sabe que Deus tem um chamado especial para ela. E ela tem medo de se aproximar porque ela tem medo do que Deus vai pedir para ela. Porque às vezes ela não quer abrir mão da vida dela, da casa, de coisas que ela gosta, para servir a quem? A Deus. E às vezes a pessoa sabe que Deus tem um chamado. E por isso que a pessoa não busca mais. Porque ela sabe que se ela começar a buscar mais, jejuar mais, orar mais, servir mais, Deus vai começar a despertar algo dentro de você. E às vezes a pessoa, não, eu não quero isso para mim, pastor. Não, eu quero trabalhar, eu quero fazer minha faculdade, eu me formei, eu quero trabalhar na área tal, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero viajar por muitos lugares nesse mundo. Mas por que você não pode viajar por muitos lugares servindo a Deus? Amém? Só que às vezes a gente tem medo da vontade de quem? De Deus. Porque a pessoa sabe que Deus vai chamar ela às vezes para ser um obreiro, um pastor, uma pastora, uma obreira, às vezes alguém que vai evangelizar, que vai ajudar, só que a pessoa não quer se aproximar de Deus, porque sabe que vai começar a despertar dentro da pessoa a vontade, e às vezes Deus já está pedindo, a pessoa diz, não pastor, que isso, como é que eu vou largar tudo para servir a Deus, para Deus mandar para uma cidade que eu nem sei onde fica, para Deus mandar para um lugar, aí vou dormir aonde, morar aonde, agora eu tenho família. Às vezes a pessoa não se aproxima de Deus, porque ela tem medo que Deus chame ela para alguma missão especial. Irmão, não tenha medo. Busque mais a Deus. Faça a vontade dEle. Pastor, mas como é que eu vou sobreviver? Sabe o que a Bíblia diz? Se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se realmente Deus chamou você para alguma coisa, querido, nada vai faltar para você.
Você tem que aprender a confiar nele, se aproximar dele. Não tenha medo de se aproximar de Deus. E Deus quer que você se aproxime dele. Por que existem pessoas que não se aproximam de Deus? Terceiro ponto. O primeiro é porque a pessoa não quer deixar um pecado que ela gosta de praticar. E ela sabe que se ela se aproximar, Deus vai exigir dela santidade. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Segundo, ela não se aproxima de Deus, falei para você agora, porque ela sabe qual é a vontade de Deus e ela quer fugir. Quem é que lembra do Jonas? O que o Jonas fazia? Fugia da vontade de quem? Porque ele sabia qual era o plano de Deus, qual era o chamado de Deus. Mas sabe o que eu quero dizer para você que está sentado, está assistindo esse culto agora, está me ouvindo? Que você não vai poder fugir para sempre. Se Deus tem algo e Deus deseja algo para a sua vida, não dá para fugir para sempre daquilo que Deus tem para nós. Porque se você fugir para sempre, você vai acabar morrendo espiritualmente. E realmente se afastando de Deus. Amém? Não sei aqui na cidade de vocês, mas em outras cidades, onde eu fui pastor e aí implantei um trabalho com moradores de rua, por cidades onde eu passei como pastor, lá eu pegava o grupo dos homens, jovens, a gente fazia. A maioria dos moradores de rua que nós acabávamos tendo uma oportunidade de falar um pouco com a pessoa, de pregar e ouvir um pouco dela também, a maioria era crente. E crente desviado. Muitos dos moradores de rua foram até obreiros de Deus. Alguns pregavam, outros eram do louvor, outros eram diáconos, obreiros, presbíteros, pessoas que ajudavam na igreja. E agora estavam onde? Na rua. Amém? Ali na mão do inimigo, vivendo aquela vida ali longe. Não fuja para sempre do que Deus tem para você. E às vezes Deus tem coisas grandes. Terceiro motivo pelo qual a pessoa não se aproxima de Deus é porque realmente ela está morrendo. E quando você realmente está morrendo espiritualmente, você não vai ter tanta vontade de orar. Você não vai ter tanta vontade de ler a Bíblia. Orar para você vai ser uma canseira. Você faz qualquer coisa, fica 2 horas na frente da TV olhando um filme, mas se dobrar os joelhos, às vezes você não aguenta 10 minutos. Porque você não tem o que falar com Deus. O que isso mostra? Que eu estou morrendo espiritualmente, eu não estou perto dele. O quanto eu deveria estar perto. A pessoa pode pegar lá, ficar na frente da TV, ler um livro, ler uma revista, um jornal, uma notícia através do celular, às vezes na internet, na rede social. A pessoa fica horas lendo algo, mas se mandar você ler a Bíblia, você não consegue às vezes ler um capítulo, ou até ler um capítulo, mas diz, pastor, que livro fechado, eu não entendi nada, eu li isso aqui, mas ai meu Deus, não entra na minha cabeça. O que isso mostra? O quão longe eu estou de Deus. E que se eu não acordar, eu estou entrando num caminho de morte espiritual, porque eu não consigo me aproximar do meu Deus. E o que diz o profeta? Leia o final do versículo. São os 4 sinais da morte. Vamos ler desde o início. Qual é o primeiro sinal? Não ouve o que, queridos? Irmão, a gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus, e Deus fala conosco. Deus fala ou não fala? Deus fala através do culto, do pastor, das pessoas, da Bíblia. Às vezes até com louvor que você coloca. É ou não é? Às vezes tu está para baixo, toca aquela canção, Deus fala contigo. O que mais? Não aceita o quê? Castigo. Pastor, o que é o castigo? Castigo é correção. E Deus vai corrigir todo filho que Deus ama. Se você estiver errado, Deus vai corrigir você. Você vai vir no culto, o pastor vai vir com a palavra e a palavra vai te corrigir. A palavra vai mostrar que você está errado. A palavra vai mostrar que você tem que mudar, porque Deus corrige o filho que Ele ama. E se Deus está corrigindo você, porque Deus te ama e Deus não quer ver você mal. Agora continua, terceiro. Não confia em quem, pessoal? Quando eu não confio em Deus, eu vou fazer do meu jeito, com o meu braço, com a minha força. Eu não vou esperar que Deus faça alguma coisa acontecer. Você vai agir na frente de Deus. Você não vai esperar o tempo dele. E o quarto que nós estamos meditando hoje, vamos lá. Nem se aproximou de quem? E tem muita gente que não está percebendo que ela não está se aproximando de Deus. Porque realmente ela está fraca espiritualmente. Esse é o terceiro motivo porque a pessoa não se aproxima. Porque espiritualmente ela está enfraquecendo. Às vezes você vê todo mundo num culto que nem esse aqui, que a igreja está cheia, irmão. Você vê várias pessoas orando, mas no meio de várias, às vezes tem uma pessoa, como é que ela está assim, ó? Em silêncio. A pessoa nem abre a boca, ela só fica os olhos fechados, calada. Agora você vê o irmão do lado orando, às vezes o irmão está orando, faz até careta, mas está buscando a quem?
está chorando, se envolvendo. Mas por que esse irmão? Porque às vezes espiritualmente ele não está percebendo que ele não está conseguindo se aproximar. Presta atenção que eu vou te dizer. Estar sentado nesse banco, aqui dentro da igreja, não significa que você está perto de Deus. Frequentar uma igreja não significa estar perto de Deus. E às vezes você pode ser um crente assíduo na igreja, mas não está perto de Deus. E o que você tem que fazer é se aproximar de Deus. Amém? Você precisa ter os seus momentos de oração, seus momentos de leitura bíblica, esses momentos de culto, onde você vem aqui, você rasga o coração. Você não está nem um pouco preocupado com o que os outros vão dizer, você faz a sua oração. Se o irmão vai ouvir, o problema é dele, você está buscando a quem? A Deus. E nós precisamos nos aproximar. Ah, pastor, mas é que eu ando sem vontade, eu ando sem desejo de orar, eu ando sem vontade de pegar minha Bíblia, irmão, você tem que aprender um segredo na vida. Você quer viver com Deus? Quem é que quer ir longe com Deus? Diga amém. Quem é que quer servir Deus até o último dia? Então levante sua mão direita e diga assim com o pastor, diga orar, mesmo sem vontade. Diga assim com o pastor, diga ler a Bíblia, mesmo sem vontade. Diga vir à igreja, mesmo sem vontade. Você vai ter que aprender a fazer isso, senão você vai morrer. Porque existem dias que você vai orar e que você não vai estar com toda aquela vontade de orar, meu irmão. Você não vai estar com toda aquela vontade. Que às vezes você vai botar um louvor para tocar e parece que as palavras não vêm. Parece que você não tem o que falar. Mas sabe o que você tem que fazer? Ore mesmo sem vontade, porque você tem que se aproximar do seu Deus para não morrer espiritualmente. Você tem que dobrar o joelho, nem que você fique ali chorando, sem ter o que falar, e diga para Deus, Deus, eu não sei, não me vem palavras, eu não sei o que falar, mas eu vou ficar dizendo aleluia, glória, eu te amo, nem que eu fique em silêncio dizendo eu amo o Senhor e fique ouvindo aquele louvor, mas eu vou ficar aqui na tua presença. Faça isso todos os dias, seja insistente. Essa barreira que não deixa você se aproximar de Deus, ela vai começar a cair. Mas para ela cair, você tem que ser insistente. Se você é um crente que desiste, você nunca vai se aproximar de Deus. Porque o diabo às vezes vai colocar uma barreira para você não chegar perto. Que você diz, ai pastor, todo dia que eu vou orar não tenho palavra, eu chego ali, me dá uma canseira, eu sei, eu não sei o que, tá, boa noite, não sei mais o que falar, amém. Você não está se aproximando de Deus assim. Você tem que quebrar essas barreiras. Mesmo que você pegue a sua Bíblia e não entenda nada, você tem que continuar pegando ela todos os dias. E dizer, Deus, eu vou continuar lendo. Porque vai chegar a hora que o Senhor vai fazer eu entender. Essa barreira que não deixa eu chegar perto de Deus vai cair. Só que você tem que ser insistente, irmão. O profeta está dizendo, quando a pessoa está morrendo espiritualmente, ela não se aproxima. Ah, pastor, estou sem vontade de vir na igreja. Irmão, venha, mesmo que você venha se arrastando. Mesmo que você tenha que caminhar quilômetros e vir de a pé porque não tem ônibus, venha. Se aproxime de Deus. Não se afaste do Senhor. Às vezes a pessoa vai se afastando, vai deixando de vir, não vem mais na semana, daqui a pouco não vem. Não, você precisa buscar, você não pode entrar no caminho da morte espiritual. Você precisa se aproximar de Deus. Pastor, mas é que eu sou uma pessoa muito ocupada, é que eu tenho que estudar, é que eu tenho que acordar mais cedo, eu vou fazer um concurso, eu trabalho, eu não sei o quê, eu tenho os filhos, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu tenho não sei o quê, e não sei o quê. Irmão, para. Deus tem que ser prioridade na sua vida. Quando Deus é prioridade na sua vida, você vai ter tempo para Deus. Se eu não tenho tempo para Deus, é porque Deus não é a minha prioridade. Ah, mas eu estudo, pastor, é que vai vir um concurso, eu estou me matando, eu vou até altas horas, eu acordo cedo, eu trabalho, eu não tenho tempo, nem comida eu faço em casa. Mas no salão de beleza fazer as unhas, tu vai. Como é que as tuas unhas tão bonitinhas? Porque fazer as unhas é prioridade. Você arranjou tempo, sim ou não? Nem que você fez em casa, mas arranjou tempo. Mas por que tu arranjou tempo? Porque fazer as unhas é o quê? Viu só? Agora buscar Deus não é, senão você tinha tempo para Ele. Quem está entendendo? Deus tem que ser a minha prioridade. Buscá-lo. Olha o que diz o salmista, vamos lá? Salmo de número 27. Então, quando a pessoa está morrendo espiritualmente, deixa marcado que depois eu volto aí, tá? Ela começa a se afastar de Deus. Não se afaste, já te falei 3 motivos pelos quais a pessoa não se aproxima de Deus. Primeiro, porque ela tem um pecado e ela não quer abandonar. Segundo,
Porque às vezes ela sabe qual é a vontade de Deus e ela não quer fazer a vontade de Deus. Ela quer viver a vontade dela. Às vezes a pessoa sabe que Deus vai chamar a pessoa para uma missão que você vai ter que abrir mão de muitas coisas. E às vezes nós não queremos abrir mão. E o terceiro ponto, por que a pessoa não se aproxima? É porque realmente ela está morrendo, desfalecendo. Aí ela não tem mais força, não tem mais vontade. Mas já te ensinei o segredo: orar mesmo sem vontade. Ler a Bíblia mesmo sem vontade. Vir à igreja mesmo sem vontade. Buscar mais a Deus. Dobra o joelho, fica ali seus 30 minutos, 1 hora, não sei quanto tempo você está acostumado. Pastor, mas não vem palavras, mas fica de joelhos, fica chorando, fica com a cara no chão, fica dizendo: Deus, eu preciso de ti, não vou desistir. E fica lá, nem que você fique um mês. Pastor, 1 mês eu orei todo dia 30 minutos e, meu Deus, eu não senti nada, não me envolvi. Meu Deus, parece que Deus está longe. Continua. Seja insistente, se aproxima. É que às vezes você está longe e aos poucos você vai voltar. E vai quebrar essa barreira. Daqui a pouco, no outro mês, tu vai ver: nossa, pastor, agora eu estou orando, eu sinto uma presença. Você vai quebrar essa barreira. Não pare de orar, se aproxime de Deus. Não se afaste do Senhor. Olha o que Deus falou para o salmista, está dizendo para mim e para você. Salmo de número 27, quem achou, diga glória a Deus. Leia com o pastor o versículo 8. Vamos nos aproximar de Deus ou não vamos? Olha o versículo 8, queridos. O que diz? Quando tu disseste, olha o que Deus falou para o salmista: buscai o meu rosto. O que o salmista respondeu para Deus? Vamos lá. O meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor. O que eu farei? Irmão, Deus está te chamando para buscar mais Ele. Não se afaste de Deus, não se afaste da igreja, não se distancie. Você está em pecado? Chega perto de Deus e diga: Deus, tira de mim essa vontade de pecar, Senhor. Tira de mim esse desejo pelas coisas erradas. Você está se afastando de Deus porque tu sabe que, como Jonas, ele vai pedir uma coisa que tu não quer. Para de ser um Jonas, tu não pode fugir para sempre. Busque a Deus e diga: Senhor, eu vou me entregar. Porque a melhor coisa, você só vai ser feliz quando você estiver no centro da vontade de Deus. E Deus tem um propósito, um plano para a nossa vida. Você está fraco espiritualmente, como eu falei, são os 3 motivos. Busque a Deus mesmo sem vontade. Mas pastor, às vezes não tenho nem vontade de vir na igreja. Levanta. Venha sem vontade. Quantas vezes tu foi trabalhar sem vontade? Amém? Quem é que já foi trabalhar sem vontade, com vontade de ficar em casa? Mas tu foi, sim ou não? Teu chefe não fique sabendo. Amém? Olha o pastor aqui, presta atenção. Busque a Deus mesmo sem vontade. Faça o que tem que ser feito, mesmo sem. Eu tenho que ir na igreja porque isso faz bem para mim, para minha família, para o meu Deus. Eu não quero morrer. Porque eu sei que se eu me afastar, eu vou me esfriar. É a mesma coisa. Se você pegar a brasa que está lá no meio do carvão, quando você está fazendo churrasco, quem é que já fez churrasco, usou carvão? Você já fez? Pega e começa a tirar as brasas dali, o que vai acontecer com elas? Elas vão se apagar. Pastor, mas é que eu estou assim. Faça mesmo sem vontade. Deus falou para o salmista: me busque. O salmista disse: o meu coração disse, a tua face eu vou buscar. Você está tirando tempo para orar? Você está tirando tempo para ler a Bíblia? Você tem tirado tempo para vir na igreja? Hoje você está aqui comigo e durante a semana, tira um dia para estar aqui pelo menos. Não falte os domingos. Durante a semana você procura vir também, aqueles dias que você puder. Mas não se afaste. O inimigo vai fazer de tudo para te ocupar, para que aconteça o que o profeta disse: você entre por esse caminho do afastamento. Porque às vezes nós estamos na igreja só de corpo presente, mas às vezes a gente não está aqui de verdade. E está na hora de você voltar a estar nesse lugar de verdade. De quando você estiver aqui, você estar aqui de todo o seu coração para servir a Deus. Para fazer o que Deus quer que você faça. Busque. Olha o final do versículo, vamos no 8 de novo. Quando tu disseste: buscai o meu rosto. O que disse a Bíblia? O meu coração te disse a ti: o teu rosto, Senhor, eu farei o que, queridos? Deus está chamando você para buscar Ele. Você vai buscar Ele ou não vai? Deus está chamando você para orar mais. É hora de voltar para aquele tempo, de voltar aquele primeiro amor, de voltar para aquele, sabe, no início, quando você chegou na igreja. É hora de voltar. Deus está dizendo: se aproxima dEle. Talvez nesses últimos tempos você estava entrando num esfriamento. Você estava dentro da igreja, mas é como se você não tivesse. Você estava dentro da igreja, mas é como se você não quisesse estar ali. Mas agora é hora de você voltar.
mas voltar de todo o seu coração. Volte a orar mais. Quer ver? O apóstolo Paulo foi usado por Deus ou não foi? Mas sabe por que ele foi? Porque ele tinha momentos de oração. Quer ver isso? Atos capítulo 16, vamos lá com a sua Bíblia. Está na hora da gente voltar a buscar, Deus está te chamando, se aproxima dele, não te afasta de Deus. Lemos o Sofonias, o profeta está dizendo que um dos casos da morte espiritual é não se aproximar de Deus, e tem gente que sabe que tem que orar mais. Às vezes o Espírito Santo está te chamando para orar mais, irmão, eu já estou aqui com você, já fechou mais de um ano já agora em Santa Maria, e desde que eu cheguei nessa igreja, o que eu tenho falado para você? Que nós temos que orar mais. Quase todo mês eu faço um propósito para você orar mais. Olha, terça-feira agora, eu vou terminar um propósito de 52 dias de jejum. Quem é que está fazendo comigo 52? Eu vou terminar agora, minha esposa até olhou para mim e falou, tu emagreceu um pouco. Pô, mas é difícil você fazer jejum e não emagrecer. Ainda mais você fazendo um monte de culto, correndo para cima e para baixo. Eu vou terminar 52 dias de jejum e oração. E eu sempre convido você para participar dos propósitos que eu faço com Deus. Sempre convidei você. Quando eu cheguei aqui eu fiz 12 dias o dia inteiro. Esse 52 é um turno. Quem é que fez comigo os 12 dias, lembra? Convidei você para fazer o jejum de Daniel. Você lembra disso? Fizemos vários propósitos. Lembra que teve um mês que eu falei para nós orarmos todos os dias 1 hora, ainda te dei uma tabelinha para você marcar? Quem é que lembra disso? Então, desde que eu cheguei aqui, eu estou desafiando a sua fé. Amém? E olha para o irmão do lado e diga, se prepara que vem mais. Porque eu vou desafiar a sua fé para você orar mais, amém? Quem é que quer buscar mais? Diga glória a Deus. Nesse próximo mês que vai chegar agora, é frio, sim ou não? Mas nós vamos nos desafiar. Quem é que quer desafios aí? Quem quer resultados diferentes tem que fazer coisas? Nós vamos acordar todo dia às 6 da manhã. Você vai estar de joelho já orando. Então você tem que acordar antes. Porque às 6 da manhã você já vai estar de joelhos. Você tem essa fé? Vai ter que acordar antes, mas 6 horas nós já vamos estar falando com Deus todos os dias sem falhar nenhum. Ai, pastor, 6 horas. Irmão, é um desafio. Pastor, mas vai estar frio. Busca. Deus está te chamando para buscar mais. Por que o apóstolo Paulo foi muito usado por Deus? Atos 16, versículo 16. Olha como ele era um homem de oração. Deus está te chamando para orar. O profeta disse, as pessoas morrem porque não se aproximam do Senhor. Versículo 16, vamos lá comigo. E aconteceu que indo nós, aonde que eles estavam indo? Não ouvi, mais alto, igreja. Aonde que o Paulo estava indo? Você está entendendo? Aí vem todo o contexto da jovem que adivinhava, o Paulo e o Silas são jogados numa prisão, tudo bem. Mas o que eu quero que você pegue é isso. Paulo tinha todo dia um momento de oração. Por que Deus usava o Paulo? Porque ele se aproximou de Deus. É hora de você se aproximar mais, irmãos. Deus tem muito mais do que você já conhece. Está na hora de você se aprofundar, de você ter experiências, de você crescer, de você chegar mais perto. Paulo tinha uma vida de oração. Eu e você precisamos ter. Se Deus for a sua prioridade, você vai ter um tempo para Ele. Eu estou desafiando a fazer isso comigo no próximo mês agora. Orar todo dia cedo. E botar Deus como a primeira coisa do seu dia. Amém? Você vai começar o seu dia falando com quem? Comece o seu dia de joelho diante de Deus e você vai ver os seus inimigos de joelho diante de você. Pode ter certeza, essa doença vai embora, amém? Esse desemprego vai embora, os problemas familiares, todos os seus inimigos que são espirituais, eles vão cair. Como é que diz o 16? E aconteceu que indo nós aonde? Esse é o problema das pessoas, não se aproximar de Deus. E um dos principais caminhos para você chegar perto de Deus é a oração. Você tem que começar a botar isso como uma regra da sua vida. O que aconteceu? Nos saiu um encontro uma jovem. Ela tinha um espírito do que, pessoal? A qual adivinhando dava grande lucro a quem? Então olhe para mim, preste atenção. Essa jovem foi enviada pelo diabo para atrapalhar o Paulo nos momentos de oração. Para que o Paulo não orasse a quem? O inimigo vai fazer de tudo para que você não ore, mas você acabou de ler comigo os Salmos. Deus disse, busque a minha face. Não importa o que vai aparecer no seu caminho, se aproxime do seu Deus. As pessoas estão morrendo espiritualmente, porque elas não têm se aproximado de Deus, e você precisa se aproximar. Por que muitos não se aproximam de Deus? Porque eles têm medo da vontade de Deus. Olha o que diz Lucas 22.
Vamos lá, volta só um pouquinho para trás. Muitos não se aproximam porque eles têm medo do que Deus vai pedir. Às vezes a pessoa já sabe qual é a vontade de Deus. Vamos lá comigo. Lucas, capítulo 22, versículo 42. Pega uma caneta e sublinha esse versículo. Lucas 22, verso 42. O que diz 42? Todo mundo junto, lê com o pastor. Pai, o que Jesus disse? Se queres, passa de mim este cálice. Agora olha o que Jesus falou. Pega uma caneta e sublinha. Essa oração você tem que fazer sempre, ela é forte. Todavia, o que Jesus disse? Não se faça a minha vontade, mas a... É por isso que muita gente não se aproxima de Deus, porque tem medo da vontade de Deus. Porque às vezes Deus já deu um relance de qual é a vontade dele para a sua vida, aí você está se afastando, porque você sabe o que Deus vai pedir, o que Deus vai exigir. O que está no pecado não quer chegar perto, porque sabe qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que sua santidade, que você mude. Tem pessoas que até não estão no pecado que eu digo de adulterar, fazer coisas erradas, estão desobedecendo, também é pecado, se omitindo, porque ela sabe que se ela se aproximar, Deus vai chamar você. E às vezes Deus vai exigir de você uma mudança, vai exigir de você que você muitas vezes largue tudo para servi-lo. Não tenha medo da vontade de Deus. Chegue perto dele e diga: Deus, eu não quero mais viver a minha vontade, mas eu quero viver, porque tem muita gente dentro da igreja vivendo a sua vontade, vivendo os seus planos, vivendo os seus desejos. Se eu perguntasse aqui quem é batizado no Espírito Santo, quase todo mundo vai levantar a mão e vai dizer: eu tenho o Espírito Santo, eu fui batizado, tá bom, mas o Espírito Santo tem você? Às vezes você teve ele te batizou, mas ele não te tem, porque você não faz o que ele quer, você faz a sua vontade. Você faz o que você quer. E se você quer que Deus use você, o Espírito Santo precisa te ter. E às vezes o Espírito Santo não te tem. Amém? Às vezes você teve ele, você foi batizado, mas ele não te tem. Você tem que fazer a oração que Jesus fez. Senhor, chega, eu não quero mais viver a minha vontade, mas eu quero viver o quê? E não importa qual seja a sua. Mesmo que ela me desafie, eu quero viver a tua vontade. Pergunta para o irmão do lado: o Espírito Santo tem em você? Amém? Porque às vezes você tem o Espírito Santo, ele batizou você, mas ele não tem você. Porque você ainda não se entregou como tem que se entregar para ele. E tem muita gente que tem medo de chegar perto de Deus, porque já sabe o que Deus vai exigir, já sabe o que Deus vai pedir para essa pessoa. Só que às vezes a pessoa quer viver os sonhos dela primeiro. Não, primeiro eu vou viver minha vida, meus sonhos. Deus, depois eu volto e te sirvo. Irmão, não dá para fugir para sempre. Vai chegar uma hora que as coisas vão apertar tanto, que você vai ser obrigado a dizer: Deus, eu vou me render. Amém? Então lê de novo o que Jesus falou para o pai. Vamos lá? Pai, se queres, faça o quê? Passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas se faça o quê, queridos? E você já está fazendo a vontade de Deus? O Espírito Santo já tem você na mão dele, para ele fazer o que ele quiser de você? Ou ainda não? Então é por isso que muitas pessoas não se aproximam de Deus, porque elas têm medo da vontade de Deus. Às vezes elas sabem o que Deus vai exigir. Não é fácil, irmão. Você abrir mão da sua vida para fazer a vontade de Deus. Você abrir mão dos seus sonhos, do que você planejou para a sua vida, para viver o que Deus quer, que você às vezes nem sabe o que vai ser. Porque normalmente Deus nunca fala tudo. Ele mostra só uns relances. E normalmente ele mostra só os bons. Aí você chega impressionado: pastor, nem sabe. Eu tive uma experiência, eu tive um sonho, Deus falou comigo. Deus vai me usar, aleluia, irmão. Nem sabe o que vai acontecer contigo para que isso aconteça um dia. O que você vai passar? Que normalmente Deus mostra só o relance bom, né? Esse é o segredo. Deus só mostra a parte boa. Deus nunca mostra a parte ruim. Ele chegou para os discípulos e disse: pessoal, entrem nesse barco e vão para o outro lado. Já encontro vocês. Os discípulos: ô glória, vamos fazer uma viagem aí.
Maravilha, olha só, vamos entrar nesse barco maravilhoso, vamos para o outro lado, lá deve ser um lado bom, coisas boas. Mas quando eles entraram no barco, começaram a andar no meio do mar, o que veio, pessoal? Jesus nunca disse que vinha uma tempestade. Sim ou não? Quando Deus te revela algo, normalmente Ele só revela o que é bom, porque se Ele revelar o que é ruim, você foge antes. Se Ele revelar o que é ruim, você fura o barco antes, bota fogo no barco. Não, Deus, não, esse aqui não dá. Estragou, Deus, não vai dar para ir para o outro lado. Senão você botava fogo no barco antes, irmão. Confia em Deus, porque não importa o que você vai passar. Uma coisa Deus disse: Ele nunca vai deixar você. E nunca vai te desamparar. E a Bíblia diz: se Deus é por nós, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Viva ela. Não se afaste, se aproxime. Vamos comigo em Mateus capítulo 5. O que você tem que pedir para Deus? O que Jesus disse aqui, ó. Você só vai ser feliz quando você fizer isso aqui que Jesus disse. Ele já mostrou o segredo da felicidade. Então alguns não se aproximam de Deus porque têm medo do que o Senhor vai exigir deles. Outros por causa do pecado, que eles sabem que eles vão ter que abrir mão de algo. Alguns não se aproximam porque estão realmente enfraquecidos. Mas daí você tem que começar a orar, ler a Bíblia, buscar mesmo sem vontade, se aproxime de Deus. Olha o que Jesus vai dizer para nós em Mateus capítulo 5. Todos encontraram o Evangelho? Versículo 6 com o pastor. Mateus é o primeiro livro do Novo. O 6 diz assim, queridos, todo mundo junto. O que diz a Bíblia? Bem-aventurados. Quem são os bem-aventurados? Os que têm fome e o quê? Sede de justiça, porque eles serão... Irmão, você tem que pedir isso para Deus. Bem-aventurado é feliz. Você só vai ser feliz quando você viver na presença dEle. Peça para Deus: Deus, eu quero ter fome e o quê? Sede de justiça. Da palavra de Deus, de andar em santidade, de estar na tua presença. Eu quero deixar de lado tudo que me afasta e eu quero ter fome e sede das coisas de Deus. Eu quero ter fome e sede do meu Deus, de estar perto do meu Deus. E Ele diz que se você quiser, Ele pode fartar você. Se você decidir buscar, se você decidir ter fome e sede, se você quiser mais dEle, Ele pode encher você, Ele vai fartar você, Ele vai dar mais dEle para você. E você só será bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Feliz, completo. Quando eu buscar a justiça, a vontade de quem? De Deus. Se aproxime. O profeta Sofonias disse que muitos estão morrendo por não se aproximarem do Senhor. Te mostrei 3 motivos pelos quais as pessoas não se aproximam. Muitos porque não querem abrir mão do pecado, gostam do pecado. Querem viver, como diz o ditado, o cristão Raimundo. Tem um pé na igreja e um pé onde? No mundo. Tem muita gente que é assim, quer viver uma vida dupla. Quer servir a Deus, mas quer continuar pecando. Quer servir a Deus, mas não quer ser dizimista. Quer servir a Deus, mas não quer deixar fornicação. Quer servir a Deus, mas quer continuar mentindo. Quer continuar fazendo coisas erradas. Não vai dar. Dentro da igreja você pode entrar, mas no céu você não vai conseguir. Porque a porta do céu é estreita. Sem santidade ninguém verá a Deus. Outros não querem buscar a Deus, se aproximar, porque tem medo da vontade dEle. Tem medo do que Ele vai exigir de você, do que Ele vai pedir para você abrir mão, porque você quer viver a sua vontade, e não a vontade de quem? De Deus. Outros não estão se aproximando porque enfraqueceram, eles estão sem fome e sede de justiça. Mas por que eu estou sem fome e sede das coisas de Deus, irmão? Quem não tem fome na hora do almoço, é porque comeu alguma besteira antes. Sim ou não? Se eu não estou com vontade de almoçar, de comer o meu almoço, é porque eu estou comendo besteira. Então por que às vezes você está fraco? Não tem desejo pelas coisas de Deus? Porque às vezes você está se enchendo com as coisas desse mundo. E você vai ter que tomar cuidado com isso. Porque às vezes você está se enchendo com as coisas do mundo e está faltando desejo pelas coisas de Deus. Ore a Deus e peça: Deus, eu quero ter fome e sede. Eu quero me aproximar de Ti. Vamos terminar onde começamos. Sofonias capítulo 3. Sofonias capítulo 3. Vai lá com o pastor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Sofonias capítulo número 3. Versículo 2. O que diz sua Bíblia, queridos? Todo mundo junto? Não ouve a voz. Que mais? Não aceita o castigo. Terceiro, não confia no Senhor. E o que estudamos hoje? Nem se aproximou do seu. Se aproxime de Deus. Busque mais. Deus está chamando você para buscar mais Ele nesse dia.
Vamos ficar de pé. Olá para você que acabou de assistir esse vídeo no meu canal, deixa o seu like no vídeo para que o YouTube possa encaminhar esse vídeo para outras pessoas assistirem. Se você não é inscrito, eu peço que você vá lá e se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba todas as notificações e possa estar recebendo grandes mensagens que vão abençoar a sua vida. Gostou do vídeo? Compartilhe ele com alguém que precisa para que possa ser abençoado. Um abraço.